Boa noite, queridos. Tudo bem? Nós preparamos um texto para falar com os irmãos essa noite, para a gente discutir juntos. E eu confesso que eu não conheço muitos hinos do nosso hinário. Conheço as músicas, mas não sei os números. Porque eu nasci na Assembleia de Deus e tem muitos hinos que são parecidos, iguais, mudam um pouquinho a letra, mas a numeração era outra. E eu peguei e falei, deixa eu ver. Eu abri aleatoriamente, caiu no hino 338. É um tema da fé. Eu quero falar sobre a fé. É por isso que eu pedi esse hino. A folha que eu distribuí. Que bom. A folha que eu distribuí para os irmãos aí tem um título, que eu dei um título que diz o seguinte: Um convite à vida de fé. É a recomendação da Bíblia. A Bíblia nos recomenda a viver uma vida de fé. Nós vamos ver aqui em Eclesiastes, no capítulo 11, e um pedacinho do 12, de 1 até o 7 só. Nós não vamos ler, nós vamos lendo na medida que vamos falando, para a gente economizar tempo, tá? Para não ser repetitivo também. Que esse texto faz um convite às pessoas, ao cristão, e até mesmo aqueles que não são cristãos, a ter uma vida de fé. Ela recomenda fortemente nesse texto que tenhamos uma vida de fé. E durante muitos anos, eu nasci em igreja, eu achava que fé era assim, não, se eu orar bastante, se eu pedir bastante, se eu buscar bastante, eu vou ser uma pessoa de fé. E não tem nada demais em orar para pedir para Deus acrescentar fé. É bíblico. Mas eu achava que esse era o método. À medida que o tempo vai passando, que a gente vai estudando e vai lendo, a gente vai vendo que ter uma vida de fé depende muito mais da gente, das ações que nós desempenhamos em relação à palavra de Deus, do que propriamente em Deus vindo te dar fé. A gente vai fazendo algumas coisas que a Bíblia recomenda, que é uma vida de fé, vai fazendo, e muitas pessoas vivem uma vida de fé, talvez não na plenitude, 100%, mas vivem uma vida de fé. Esse texto diz isso. E antes da gente entrar no texto, talvez um dos maiores desejos dos homens, da humanidade, é saber como será o futuro, é desvendar o futuro. É o desejo de todo mundo. Como será daqui 1 ano? Como será daqui 2 anos? Como será daqui 10 anos? Como meu filho vai estar quando ele tiver 20 anos? Como será? Como será? O que nos espera? Acho que é um dos grandes anseios da humanidade é tentar dominar o futuro, né? Para isso, inúmeros, incontáveis filmes e séries já foram feitos. De Volta para o Futuro, é o futuro, os livros, o futuro de uma ilusão, é muita matéria, muita mídia para desvendar o futuro, né? E até mesmo o filme onde fala que vai voltar para o passado, chega lá e ele quer consertar alguma coisa para acertar no futuro. Eu acho que é um dos grandes desejos da humanidade, descobrir o futuro. Bom, nós temos aí, as pessoas buscam, muitas pessoas, horóscopo. Horóscopo não é ciência, isso é astrologia, isso é misticismo. Ciência é astronomia, estuda os astros. Mas as pessoas buscam horóscopo. Como será meu dia hoje? E acreditam que as coisas vão acontecer. As pessoas, tem gente que não sai de casa sem ver a previsão do tempo. Será que vai fazer sol? Será que vai fazer chuva? O que será que vai acontecer? Ele quer descobrir alguma coisa, nem que seja no futuro próximo. GPS, né? Como será que vai estar o trânsito? Eu ligo todo dia. Das 5h30 eu já vou lá, 50 minutos. Hoje deu 1h10. Eu quero saber lá como é que está. Eu nem cheguei lá no trânsito, quero saber como é que está. A gente quer saber. Bolsa de valores. Vou apostar meu dinheiro na bolsa. Como será que vai? Será que daqui 1 ano essa ação vai crescer? É uma ansiedade em busca do futuro. Apostas. O jogo vai acontecer no domingo, vou apostar hoje. Será que vai ganhar? A sociedade vive buscando coisas no futuro. E a ciência pura, ela também busca coisas para desvendar o futuro. A previsão do tempo, quanto mais acertar a previsão do tempo, mais vidas podem salvar, sempre quer estar um passo à frente. O futuro, isso sempre intrigou a humanidade. E o pregador, Eclesiastes é o livro do pregador. Eclesiastes quer dizer o pregador. O pregador, o Eclesiastes, ele aproveita esse tema de coisas que podem acontecer no presente, pensando no futuro. Ele aproveita isso.
Ele apresenta um breve tratado, aqui no que nós vamos ler, um breve tratado, não é um tratado profundo, mas é suficiente para a gente entender, sobre ter uma vida de fé, que pode refletir no futuro. Isso aqui é amplamente recomendado, que nós tenhamos uma vida de fé. E aqui é uma espécie de jogo de ideias, né? Um jogo de palavras. A gente pode escolher viver uma vida de incredulidade. Tem muita gente que é cristão, mas tem uma vida de incredulidade, não crê nas promessas, não crê nos ensinamentos da Bíblia, não crê na que a palavra de Deus recomenda que se faça. Tem gente que prefere viver uma vida de incredulidade. E há outros que vão descobrindo uma vida de fé e vão crescendo de fé em fé. Então há um jogo de contrastes aqui, de ideias, entre poder viver uma vida de incredulidade, uma escolha nossa, ou uma escolha nossa, viver uma vida de fé. Há um convite expresso nesse texto: vamos viver uma vida de fé que é muito melhor. Então o pregador faz, eu coloquei uma ampla cobertura, mas na verdade não é uma ampla cobertura, ele faz uma cobertura da vida humana, com os períodos que nós vivemos e como nós podemos proceder. Então, capítulo 11, no verso 1, que é um texto espetacular para mim, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Nossa, eu demorei muito tempo para entender isso aqui. Será que é lançar um pão? Eu gostava de pescar quando era mais novo, então a gente jogava uns pãozinhos, via uns peixes, eu não entendia nada, eu misturava as estações. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Qual que é a ideia desse texto aqui, que está dando abertura? A ideia é mais ou menos assim: existem outras possíveis interpretações, essa é uma interpretação aceita, é uma história que eu vou contar para tentar entender o contexto do que quer dizer aqui. Um comerciante, lá na antiguidade, ele vende mercadorias, vende mantimento, vende prata, vende ferro e vende ferramentas, e precisa de comprar mercadoria. Ele tem um navio. Esse comerciante, com o seu navio, ele contrata os marinheiros, prepara o navio, junta uma quantidade grande de dinheiro e fala para os seus funcionários: olha, vai para aquele país, compre especiarias, passa naquele depois lá, traga tecidos, passa ali, pegue ferramenta, traga cobre, traga ferro, vai buscar. Lembrando que o mundo não era cosmopolita como hoje, tem tudo em qualquer lugar. Há lugares que era só especiarias, lugares que só fazia tecido, lugares longínquos que só fazia equipamentos de guerra, armas, ferro e utensílios. E falou assim: pega esse dinheiro, vou pagar o salário de vocês, vá, compra essas coisas e traz. Isso demorava meses. Provavelmente demorava anos entre a saída dele do porto, fazer esse percurso pelo mundo e voltar no porto. Meses com certeza, anos provavelmente. Demorava. Então imagina aquele comerciante que falava assim: bom, peguei toda a minha fortuna, peguei meu dinheiro, peguei meu navio, sou responsável por pagar o salário daqueles marinheiros, as famílias desse cara que eu tenho que pagar, estou gastando uma fortuna e vou pôr esse navio na água, na esperança que daqui 1 ano, 2, ele volte, não afunde, dê tudo certo, as mercadorias cheguem, dê tudo certo aqui, porque a hora que chegar, eu vou ter muita mercadoria, vou ter muito mantimento, não só para mim, vou recuperar meus recursos e vou ter mantimento para mim por muito tempo e para vender para outros para obter lucro. Essa é a ideia mais ou menos aqui que quero apresentar para os irmãos. Ele lançou o pão dele, lançou os recursos dele, e depois de muito tempo esses recursos, não é certeza que vai voltar para o comerciante, mas ele acredita que sim, por isso que ele faz. Como os proprietários do navio hoje, tudo bem que hoje tem seguro, tem uma parafernália de coisas, mas não há garantia alguma que esse navio vai voltar para o destino. Aqui é lançar o pão. O lançar o pão quer dizer, faça alguma coisa para o futuro. Aqui tem uma questão aqui implícita de economia.
ganha R$ 2.000, não sobra nada, porque não sobra nada para quem ganha R$ 2.000, quem tem família, não dá para guardar, mas ganhou 4, guarda um pouquinho, guarda, um dia você vai precisar. Tem gente que não lança o pão sobre as águas, não guarda nada, não faz nada, e também não vai achar pão sobre as águas nunca, porque não lançou nada. Então essa era a ideia de um comerciante, é uma ideia que ilustra lançar o pão sobre as águas, é um ato de fé. Esse comerciante fala assim, não, eu tenho tudo, eu tenho todos os recursos, mas eu não tenho certeza, mas eu tenho fé que vai dar certo. Quantos navios já não tinham afundado na época dele, irmãos? Muitos, como afundam muitos até hoje. Ele não tinha certeza, é um ato de fé. Lançar o pão sobre as águas, para achar depois de muitos dias, é um ato de fé. Esse texto convida a gente a ter uma vida de fé. Tem coisas que a gente não tem certeza, mas a gente faz. Olha que interessante no verso 2: reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes o mal que haverá sobre a terra. Então repartir aquilo que temos, os recursos, aqui é recurso, é mantimento, é dinheiro, é recursos. Reparte com 7 e com 8. Repartir com 8, já fiz minha cota. Não, esse texto não está dizendo isso. Repartir com 7 e com 8 é um sentido de continuidade. Reparta com 7, com 8, com 9, com 10, com 500, com quantos os teus recursos forem suficientes. A ideia aqui de continuidade, repartir com os outros as necessidades que os outros têm. A possibilidade de que alguém fale assim, nossa, mas eu sou tão pobre, mas tão pobre, eu só consegui repartir com 1 até hoje. Bom, cada um sabe a sua capacidade, Deus sabe também. Mas se você pode repartir com 7, com 8, com 15, com 20, e reparte, é um ato de fé. Que a gente não faz isso esperando receber nada de quem está com necessidade. Se as pessoas têm necessidade, como é que elas vão poder retribuir alguma coisa para a gente, irmão? Aqui é recursos. Como é que alguém vai poder devolver recursos? Porque quem devolve os recursos aqui, quem garante a devolução dos recursos, é Deus. Aquele que decide ter uma vida de fé, vou repartir meu pão, tenho 2 pãozinhos, vou dar 1. Tenho 2 sacos de arroz, vou dar 1. Tenho 2 bujões de gás, vou dar 1. Tenho recursos, vou pagar a conta de luz daquele irmão. Isso é repartir com as pessoas que precisam. E quem faz isso, está fazendo um ato de fé. Eu estou querendo ver uma vida de fé. Aí ele faz isso hoje, faz isso amanhã, faz uma outra coisa, e daqui a pouco o crente, o irmão, ele está vivendo uma vida de fé. Nós vamos ver que a vida de fé, ela promove bênçãos para o presente. Não é que ela garante como se fosse um negócio, um banco, um depósito, mas o texto diz que se lançar, depois de muito tempo, você vai achar. A hora que você precisar, mesmo que você não tenha esses recursos, mesmo que esse comerciante tivesse perdido tudo depois de alguns anos, de alguma maneira alguém ia achar ele a suprir as necessidades deles. É isso. Repartir com 7, com 8. Reparta. Por quê? Porque nós não sabemos o mal que vai vir sobre a terra. É só um jogo de pensamento, não sei se isso aconteceu. Mas imagina aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, e pela quantidade de pessoas que foram atingidas, provavelmente, estatisticamente, deve ter muitas pessoas que nunca deram um bom dia para ninguém, ou nada, não abençoou ninguém, e agora está lá necessitando da ajuda de outros. A gente deve repartir porque a gente não sabe as coisas e os maus que podem vir sobre a terra. Nós não sabemos o que pode suceder conosco. Portanto, hoje é tempo de repartir com 7. Dá para repartir? Reparte. Há uma bênção aqui. Viva uma vida de fé, lança teu pão, que uma hora você vai precisar e você vai achar. Já pensou talvez o remorso de que algumas pessoas lá no sul, que nunca deram nada para ninguém, que gente que não dá absolutamente nada para ninguém, que não lança pão sobre as águas, gasta tudo, é tudo eu, não quero nem saber os outros, que se dane, tem uns montes, irmão. Provavelmente no meio daquela turma tem. E agora ele fala assim, poxa, agora está vindo um caminhão de feijão lá do Ceará, dos nordestinos, que mal tem para eles. Os caras estão mandando.
como será que ele reage? O texto nos exorta, nos convida, viva uma vida de fé, é melhor, é mais gostoso e tem a bênção de Deus. Lançar o pão, esse é o modo em que o Senhor Jesus, através da sua palavra, através do pregador, do Eclesiastes, nos convida a ver uma vida de fé. Mas é só isso? Não, nós vamos ver nos outros textos que o sentido é o mesmo. Tem outras coisas que se podem fazer para ter uma vida de fé. Afinal, nós não sabemos qual vai ser o futuro. Se todo mundo soubesse, não, comigo não vai acontecer nada, vou morrer velhinho, rico, ninguém daria nada para ninguém, ninguém repartiria pão, ninguém lançaria pão sobre água nenhuma. Mas nós não sabemos o mal que pode vir sobre a terra. Né? Mas o Senhor nos exorta nesse texto a viver uma vida de fé. Talvez alguém tenha adotado uma vida de incredulidade. Que repartir, que lançar pão, que ver os outros, nada. Dessa forma, quando precisar, não vai colher pão nenhum. Não vai colher pão nenhum. A intenção aqui do pregador, do Eclesiastes, é incentivar e convidar os crentes e os não crentes a viver uma vida de fé, baseado aqui na submissão à vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus, que nós repartimos com os outros, que nós lancemos nosso pão. Se a gente faz isso, a gente, ao mesmo tempo que está vivendo uma vida de fé, estamos nos submetendo àquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Um homem que decide adotar uma vida de fé, como aquele comerciante hipotético da nossa história, estará sempre cheio de expectativa. Porra, é um perigo, lancei meu pão, mas se esse navio volta, meus recursos vão aumentar, vou aumentar meu lucro, vou aumentar minhas posses, eu vou poder fazer mais coisa. Ele está sempre cheio de expectativa. Quem não lança só o pão sobre as águas, tem qual expectativa? Quem não reparte com ninguém, tem qual expectativa? Nenhuma. Vive uma vida lá. É melhor viver uma vida cheia de expectativa de coisas boas que pode vir. De tempo que a gente pode achar o pão que foi lançado sobre as águas. De tempo que a gente repartiu com os outros e pode chegar um momento que alguém precisa repartir comigo e eu sou atendido. É muito melhor viver uma expectativa positiva do que expectativa nenhuma de vida. Então o pregador aqui está dando uma ênfase para ter uma vida de fé. Só que nós vamos ver aqui, só ter uma vida de fé, nós vamos avançar. Ele fala assim, só que isso é a mesma coisa que dá para você esperar, um dia eu vejo. O convite aqui e o apelo é que para a gente comece a viver uma vida de fé já. Aqui tem um sentido de urgência, precisa ser agora. Quanto mais se demorar, pior. Quanto mais cedo você começar uma vida de fé, melhor vai ser. Tem um sentido de urgência. Afinal de contas, não sabemos o futuro, não sabemos o que pode acontecer no dia de amanhã. Nós vamos ler alguns versos aqui e brevemente fazer uma pequena interpretação deles, tá bom? No verso 3 nós nos lemos, diz assim: estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que cair ela vai ficar. Ele está dizendo a mesma coisa, olha, na nossa vida vai ter tempo que vai vir chuva. A chuva sempre tem, vento sempre tem. E árvore, se ela cair para cá, ela vai ficar aqui. Se ela cair para cá, ela vai ficar aqui. Mesmo as árvores mais fortes, mesmo os carvalhos, os cedros, as perobas, as árvores mais gigantes e mais fortes, uma hora cai. Não existe árvore eterna. Tem árvore que dura 2.000 anos, mas uma hora ela cai, uma hora ela apodrece. Época de vento, de tempestade, época que a árvore cai. Nós não sabemos quando vai bater uma tempestade, quando vai bater um vento, e por mais fortes e resistentes que somos, uma hora nós caímos. E aí o texto diz, se cair para cá, fica para cá, se cair para lá, fica para cá. Vai ser fadado o esquecimento. Acabou, já era uma árvore. Foi, não é mais. No verso 4, ele vai mudando coisas, são coisas práticas da nossa vida, coisa que nós passamos. Todo mundo sabe que é vento, que é chuva, que é cair. Verso 4 diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca será.
Ah, está ventando muito hoje, não vou plantar não. Ah, está chovendo muito hoje, não vou plantar não. Ah, está muito seco hoje, não vou plantar não. Está muito sol. Quem fica observando as coisas nunca faz nada. O texto diz assim, ó, para de olhar para o tempo, para a nuvem. O momento de começar a repartir com 6, com 7, lançar o pão sobre a vaga é agora. Quem fica observando, pensando, se vai fazendo conta, se só vai sobrar, vai faltar R$100 na conta, se der um saco de arroz para alguém. Quem fica fazendo muita conta nunca faz nada. Para de olhar e vai e faz. Esse é o convite para a vida de fé. Pode fazer, faça. Esse é o convite para a vida de fé. No verso 5 diz assim como você não sabe qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Aqui quer dizer o seguinte, mesmo a gente buscando uma vida de fé não impede a gente continuar sendo ignorante a respeito das coisas e dos mistérios que Deus faz. Nós não sabemos como é que Deus montou a chuva, como é que Ele fez os raios para chocar com a chuva e dar um choque térmico e cair. Não sabemos como se forma um bebê dentro de uma barriga de uma mulher. Esses mistérios, por mais que a ciência tenha avançado, nós não sabemos como é que Deus bolou isso. Viver uma vida de fé não quer dizer que a gente vai continuar ignorante em muitas coisas, mas mesmo ignorante em muitas coisas, lançar o pão sobre as águas, repartir com 7, não ficar observando e semear, isso qualquer um pode fazer. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Verso 6 diz assim, está um pouco no campo da agricultura aqui ainda, irmãos. Diz assim, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque não sabe qual prosperará. Se esta ou aquela, ou se ambas ou igualmente, ou morrer todas. A gente não sabe no futuro qual que vai prosperar. O grande desejo de quem planta, fala assim, vou plantar com convicção e com fé. Será que vai? Será que vai plantar? Ele não sabe se vai haver alguma grande seca ou uma grande inundação, mas ele planta na expectativa, se vingar. Isso é lançar o pão sobre as águas. Vou semear. A Bíblia está me mandando semear, está mandando repartir, está mandando, vou fazer. Vou ter uma expectativa boa. Verso 7. Ele vai mudando, mas coisas na natureza, coisas do nosso dia a dia. Certamente suave é a luz e agradável aos olhos ver o sol. A luz para os antigos, hoje nós temos lâmpada, estamos aqui, não estamos no escuro. Mas a iluminação, a luz para os antigos, era uma coisa de grande apreço. Que as lanternas que eles tinham para iluminar à noite custavam caro. Não tinha gás, não tinha energia elétrica, não tinha eletropaulo. Aquilo era com óleo ou com uma espécie de querosene que eles tinham lá e custava caro. Custava muito caro. Se a energia hoje é cara, os irmãos não imaginam como que era manter uma luz acesa, uma lanterna, uma lâmpada acesa de fogo, uma espécie de vela, de candelabro, que seja. Era caro. As pessoas não tinham. Muitos não. Acabou a luz do dia, só noite, só trevas. A luz tem o significado de um dos bens da vida. Era um momento de alegria quando as pessoas viam a luz, porque à noite eles não tinham possibilidade de ver nada. E era um breu daqueles. De noite era de noite mesmo, não dava para fazer nada. No verso 7 e 8, fala sobre a luz, que é um bem da vida, que significa também alegria. Significa que teremos muitos dias de sol, muitos dias de luz, muitos momentos de alegria, muitos bens proporcionados pelo dia para as pessoas. Teremos muitos, mas depois que acaba o dia tem a noite. Certamente teremos dias de trevas. E vamos semear então enquanto há luz, porque de noite não dá para plantar. Vamos repartir enquanto há luz, porque de noite não vai estar repartir, não enxerga nada. Então nós vamos percebendo que viver uma vida de fé é um ato que a gente está fazendo coisa de faço um pouco disso, creio na palavra, faço reparto, creio, abençoe o irmão, creio, vou fazer, não creio, vou levantar cedo para trabalhar, estou desempregado, vou mandar currículo, creio que você... É isso é viver uma vida de fé, sempre com expectativa de coisas boas e não acontecer. Olhei para o verso 9, está falando de coisas da vida. Verso 9 ele muda o aspecto, mas é coisas nossa. Alegre-te, jovem, na tua mocidade. Pô, coisa legal. Jovem, se alegre, se é forte, tem um monte de sonho, quer aproveitar,
Aproveita. Mas sabe de uma coisa, vai vir um tempo aí que você não vai ser mais jovem. Quer começar a lançar o pão sobre as águas? Quer começar a repartir com 7? Quer viver uma vida de fé? Começa agora. Talvez muitos de nós começamos tarde. E o texto diz que aqui nunca é tarde, o momento é agora. Se nós estamos já avançados em idade e queremos começar a viver de fé agora, é tempo. Sempre é tempo, o momento é já. Mas aqui é um apelo para o jovem. Faça tudo isso aí, faz parte da juventude. Fazer, sonho, aquelas coisas, energia, força. Mas sabe de uma coisa, vai chegar um tempo que isso aí vai acabar. Não esquece de lançar teu pão sobre as águas, hein? Não esquece de repartir com 7. Porque não sabe o que vai acontecer. E sobre todas as coisas que nós fizermos, o Senhor trará juízo. Aqueles que querem ver uma vida de incredulidade, não querem, vou fazer nada disso aqui, não. Todas as coisas, o texto diz que o Senhor vai trazer a juízo. Ele fala assim, você nunca, 10 sacos de arroz lá, você não dá um para o vizinho, está precisando. Você não faz nada, você não lança teu pão, você não reparte, você não faz, você não semeia, você não... Todas as coisas Deus trará juízo. Aquilo que fez correto, aquilo que viveu uma vida de fé, Deus... você acreditou, hein? Se a gente acreditar naquilo que Deus está orientando que a gente faça, está fazendo um apelo para a gente que a gente viva, por que é que Deus, que faz um apelo na sua palavra, não iria nos abençoar com essas coisas? É lógico que Ele vai. Ele diz que todas as coisas trará juízo. Vida de incredulidade, colhe o que plantou, lei da semeadura. Vida de fé, colhe o que plantou, vida de semeadura. Estamos indo para o final já, irmãos. Nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã. Se tem R$50 sobrando hoje, sei lá, compra 2 pacotinhos de feijão lá e um litro de óleo lá e dá para alguém. Não sabemos se vamos ter R$50 sobrando amanhã. Se tem hoje e pode, faça, irmão. Lança o teu pão sobre as águas, reparte para quem precisa. Semeia a tua semente. Para lançar o pão sobre as águas, é muito interessante a gente falar aqui. Porque como a gente está falando de recursos, e o texto aponta para recursos materiais, é muito importante dizer que para lançar o pão sobre as águas, para repartir com 7, com 8, com 1, com 50, não é necessário ser um rico comerciante em ter um navio. Não é necessário ter dinheiro. Um pobre, um miserável pode lançar o pão sobre... Eu não tenho nada para dar. Mas, minha senhora, posso ajudar você a atravessar essa rua? Não tem uma bala no bolso. Mas olha para o irmão e fala assim, seja abençoado o seu dia. Então, vamos lá que vai tudo dar certo. Lança o teu pão sobre as águas, aquilo que você tem. Se você tem muitos recursos, lança bastante. Se tem pouco, lança pouco. Se não tem nenhum, lança um bom dia, lança um sorriso, lança uma palavra de ânimo. Fala uma palavra de bênção para o amigo, para o vizinho, para o irmão. Não é necessário ter recursos para viver uma vida de fé. Mas eu não tenho nada, então eu estou na roça, estou azarado. Não tenho nada, mas posso viver uma vida de fé? Posso. Vai recolher lá na frente? Vai, depois de muitos dias vai achar? Vai. O texto diz que vai. E a Bíblia que está garantindo, irmãos, não sou eu. No verso 10, ele faz um alerta. Depois de tudo isso que eu falei, o pregador dizendo, toma cuidado com algumas coisas. Tem coisa que vai atrapalhar essa caminhada sua. Verso 10 diz assim, afasta, pois, a ira do teu coração. Ira no coração atrapalha lançar o pão sobre as águas. Ira no coração atrapalha repartir com os outros. Ira no coração atrapalha semear semente. Ira no coração o que é? Desgosto. Não quero saber de nada. E se dane os outros, o problema do mundo é só meu, é só eu. Uma vida de desgosto. Eles associavam essas coisas ao coração antigamente. Hoje a gente sabe que existe outro centro nervoso, memória, psique. Mas para aquele povo, o desgosto vinha do coração. Por isso que fala coração aqui. O enfado, estou cansado, já estou cansado de escutar a palavra, de ver essas coisas, não quero mais saber de nada. Essas coisas atrapalham uma vida de fé. Ajudam uma vida de incredulidade, mas atrapalham uma vida de fé. E o cinismo? Dá para os outros coisa nenhuma, isso é coisa do homem.
Você vai acreditar no que está escrito aqui? Cinismo. E vou zoar com Deus, me dá coisa absurda. Cada um que se vire. Deus fez cada um que se vire. Deus deu capacidade para todos. Cinismo, coração enfadado, canseira demais. O texto diz: cuidado com essas coisas, porque elas acontecem. Sim ou não? Essas coisas atrapalham viver uma vida de fé. Mas cuidado no seu coração, cuidado com a carne. No texto aqui, duas coisas: coração e carne. A carne pode ser entendida como a nossa fragilidade física, emocional e moral. A nossa carne, a nossa fragilidade, estou doente, não, eu que estou precisando. Nós conhecemos aqui na igreja muitas pessoas que são doentes e têm um coração para lançar o pão sobre as águas e repartir com 7 inacreditáveis. Doença, fragilidade física não é impedimento para levar uma vida de fé. Ou então, coisas morais, emocionais. Quero saber dessas coisas, não quero saber disso. Então, cuidado com as fragilidades físicas, emocionais e morais e com o nosso coração, aquilo que nós achamos. Isso impede, o texto diz que isso aqui impede, atrapalha quem quer levar uma vida de fé e ajuda muito quem quer ser incrédulo. Isso aqui favorece a incredulidade. Depois nós vemos o verso 10, que é o último do 11, irmãos. Nós vamos ler brevemente agora, juntos também, Eclesiastes 12, do verso 1 até o verso 7 só. Em alguns minutinhos eu já encerro. Esse texto que nós lemos de 11 está nos incentivando, nos conclamando, é um apelo que o pregador, o Eclesiastes faz. Pessoal, vamos viver uma vida de fé. É muito melhor, vai criar expectativas positivas. Você você vai ter pontos aqui lá no céu. Você vai fazer isso e depois de muito tempo volta. E não é que volta para você ficar cheio de dinheiro como aquele comerciante. Volta em alegria, volta em satisfação, volta em ver a obra de Deus sendo feita e ser submisso a Deus e Deus prosperar o trabalho das suas mãos. A expectativa positiva. Façam isso. Então, Igreja Moriá, façam isso. Se alguém não começou como jovem, como foi citado, e não começou talvez até hoje, o texto diz assim, começa, mas começa logo, que dá tempo e funciona. E o resultado, aí a colheita é igual. O texto nos incentiva a realizar essas coisas. Semeia cedo. Não deixe para semear tarde. Meu vizinho está com fome. Mas amanhã eu levo. Não vou levar a comida hoje não. Ele tem fome hoje. Semeia cedo, vai logo. Você pode fazer o bem? Não retenha, vai lá e faça. Como diz o texto da Bíblia, o dono da empresa não deve reter o soldo do trabalhador. Chegou no dia de pagar, vai lá e paga. Não, amanhã eu pago. Ele precisa de dinheiro hoje. As pessoas que têm dificuldades, que a gente pode repartir, têm dificuldade hoje. Tem fome hoje. Amanhã ele vai ter de novo. Mas tem uma que precisa ser resolvida agora. Lançar o pão, você precisa fazer agora. Mais para frente eu lanço. Lança agora. O texto nos incentiva a realizar essas coisas. Coisas próprias de quem quer adotar ou de quem já adotou, querer uma vida de fé. E não querer uma vida de incredulidade. E o texto diz assim, olha, vamos fazer todas as coisas. Agora eu vou ler o capítulo 12 e o verso 1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que, tem uma palavrinha chave aqui, façam aquelas coisas e lembra do Criador, antes que venham os dias maus. Nós não sabemos o futuro, e dia mau, todos nós temos dia mau. Sempre vai ter vento, sempre vai ter tempestade. E nós não estamos, o crente não está no invólucro protegido, que nunca vai ter ventania, nunca vai ter temporal e nunca vai ter problema. Isso é próprio da vida humana, ponto. E do crente também. A diferença é que o crente está com Jesus lá na tempestade. Lembre-te o Criador antes que venham os dias maus. Antes que venham os dias maus. Vamos fazer aquelas coisas, lançar o seu pão, fazer as coisas, repartir. Vamos viver uma vida de fé antes que venham os dias maus, porque depois que venham os dias maus, aí não dá mais para fazer.
E antes que você chegue ao centro, você fala assim, não tenho mais contentamento, não quero nem viver mais. Verso 2. Antes que se escureça o sol. Lembra que a luz, o sol para nós é vital até hoje, mas a luz e o sol para os antigos tinham um valor muito maior. Antes que o sol se escureça. O sol não vai escurecer nunca. O que vai escurecer é a gente que não vai ver mais o sol um dia. O sol vai continuar lá. Vamos viver uma vida de fé, lançar o pão sobre as águas, antes que escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir nuvens depois da chuva. Que nós podemos chegar num tempo onde que as coisas já ficou difícil. Agora já não está dando para lançar mais pão nenhum, está para dar repartir, agora já não dá mais para semear. O ensinamento é fazer isso antes que venha isso. Verso 3. Antes que venham os dias em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, que mesmo os guardas da casa, as estruturas da casa e os homens fortes que guardam a casa, um dia se encurva, a casa cai, as pessoas, os homens fortes tombam, e depois que tombou não dá mais para fazer nada disso. Antes que, verso 4, as portas da rua se fechem por causa do baixo ruído das moeduras, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem. A hora que acaba a música, as aves param de cantar, a hora que a porta já não conseguia abrir mais, está tudo emperrado. Depois que essas coisas acontecerem, não dá mais para lançar o pão sobre as águas, não dá mais para repartir, não dá mais para se alegrar na mocidade. Verso 5. Antes que, quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, acabar o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodando pela praça. Vai chegar um tempo que todos nós vamos morrer, irmãos. O sol vai apagar, não vamos ver mais a luz das estrelas, não vamos ver mais nada. E há uma frase do Lutero que eu coloquei aí, que diz que depois que nós morrermos, o homem depois de morto não pode fazer mais nada. Bom, não estava Lutero dizer isso, todos nós sabemos. Mas como Lutero reforçou, coloquei essa frase. Verso 6. Vamos fazer essas coisas, vamos lançar o pão sobre as águas antes que se rompa o cordão de prata. O cordão de prata significa um pequeno fio que suspende a vida. A nossa vida é pendurada por um fio muito fino. Para quem entende um pouco de medida, talvez isso aqui fosse nanomedida, só dá para ver no microscópio. Nossa vida está pendurada por um fiozinho, é Deus que controla e permite que a gente esteja vivo. Antes que o cordão de prata se rompe a vida, já era. E se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. Antes que o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Enquanto nós estivermos vivos, enquanto estiver vida, nós podemos lançar o pão sobre as águas, fazendo, Senhor, até hoje eu não vivi, mas agora eu quero ver uma vida de fé. E Deus honra. Agora eu quero semear, até hoje eu não sei, mas agora eu quero semear. Eu nunca reparti com ninguém, mas eu quero repartir, começar pelo menos com um. Depois a gente começa a ter expectativa boa, reparte com 2, com 3. E muito boa coisa é poder repartir, irmãos. Porque quem reparte aquilo que está sobrando. Tem muita gente que não tem absolutamente nada, não dá para repartir. Que nós possamos aprender com o pregador a viver uma vida de fé antes que não dê mais tempo de fazer. Então essa é a minha palavra que eu deixar para os irmãos, por isso que eu escolhi não só falar sobre a fé, que nossa fé Deus contemplará. Deus fala assim, poxa, esses irmãos, a fé não é um negócio assim, como tem fé aquele irmão, não é. A fé é assim, aquele irmãozinho, ninguém vê ele, ninguém fala nada, mas daqui a pouco está com uma cesta básica, com um pacote de macarrão, daqui a pouco ele está levando, daqui a pouco a B está levando uma marmita, ficando lá longe no ônibus. Isso é uma vida de fé. É isso que Deus fala assim, opa, estou gostando disso aí.
Não é uma vida de mágica. Eu tenho fé, olha como eu tenho fé. Não, é atitude. Então, a minha palavra para os irmãos é reforçar o apelo que o pregador faz, que o Eclesiastes faz. Vamos viver uma vida de fé, que as expectativas para quem tem uma vida de fé são expectativas boas. Para agora, quem se submete a Deus e agrada a Deus, e para o futuro, por quem lança seu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Obrigado, irmãos, por terem me escutado, tá bom? Obrigado.